Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça mandou Prefeitura regularizar vila destruída pela chuva há um ano. Exército sabia que Pazuello ia participar de ato com Bolsonaro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. As buscas por desaparecidos durante o temporal do último final de semana no litoral norte de São Paulo foram interrompidas agora à noite. O Romeu Piccoli está na cidade e tem mais informações para a gente. Oi, Romeu, boa noite. Boa noite, Salsi. Os trabalhos vão ser retomados neste sábado. Pelo menos 13 pessoas continuam desaparecidas na Vila Saí. Segundo a Defesa Civil, deve voltar a chover na região e há risco de novos deslizamentos. 57 mortes foram confirmadas, sendo 56 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. 47 vítimas já foram identificadas e os corpos foram liberados para as famílias. São 16 homens, 16 mulheres e 15 crianças. Ao todo, mais de 2.200 desalojados foram para a casa de parentes, enquanto 1.800 pessoas ocupam abrigos temporários. O governo de São Paulo orienta turistas a não viajarem para o litoral norte neste final de semana. O fluxo pode sobrecarregar o trânsito nas estradas, o abastecimento de água e de alimentos e até o atendimento nos hospitais. Nesta sexta, o governador Tarcísio de Freitas assinou um decreto que vai desapropriar um terreno de mais de 10 mil metros quadrados na Vila Saí. No local vão ser construídas moradias para as pessoas que perderam as casas. Salcio. Obrigada, Romeu. Há exatamente um ano, a Justiça de São Paulo condenou a Prefeitura de São Sebastião a regularizar a Vila Saí. Como você viu há pouco, pelo menos 57 pessoas morreram no temporal do último fim de semana. O Leandro Vaz agora tem as informações para a gente. Leandro. Boa noite, Salsi. A decisão do juiz Matheus Vallarini é de 25 de fevereiro de 2022, exatamente um ano atrás. Na sentença, o juiz julga procedente o pedido do Ministério Público e condena a Prefeitura da cidade a regularizar a área. Além disso, o juiz estipula prazos para que a administração local elabore um cronograma de obras necessárias, além de executá-las. Na decisão, a Justiça determina a posse das novas casas aos moradores. Segundo o documento obtido pelo jornalismo da Record TV, a área total da Vila Saí tem 110 mil metros quadrados, se iniciou na década de 90 e tem 648 imóveis, onde moram 779 famílias. A região não conta com abastecimento de água potável e não tem ligação de esgoto. A denúncia do Ministério Público, feita em 2021, já alertava que existia risco de inundações e também de escorregamentos de terra. A gente entrou em contato com a Prefeitura de São Sebastião, mas não obtivemos retorno. Salsi. Obrigada, Leandro. Nesta sexta-feira, desembarcaram em São Paulo os brasileiros que ajudaram no resgate às vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no início do mês. O grupo desembarcou no aeroporto de Guarulhos e foi recebido com festa. Dos 45 brasileiros enviados ao Oriente Médio, 26 são do estado de São Paulo. Os profissionais que atuaram em 2 cidades na Turquia vão receber a Medalha de Defesa Civil das mãos do governador Tarcísio de Freitas. A honraria é oferecida a quem tenha prestado relevantes serviços à Defesa Civil. A missão humanitária brasileira contou com bombeiros, médicos, jornalistas, agentes de defesa civil e cães farejadores. Além de representantes paulistas, havia profissionais de Minas Gerais e do Espírito Santo. E 5 pessoas estão desaparecidas depois que incêndios atingiram 2 instalações da petrolífera estatal do México. As chamas nas 2 refinarias começaram depois de fortes explosões. 8 trabalhadores sofreram queimaduras, mas não correm risco de morte. As autoridades mexicanas procuram por 5 pessoas que estavam no local. Por causa de uma grande quantidade de fumaça, foi necessário retirar os alunos e funcionários de uma universidade da região. De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, a empresa que faz a travessia de barcas entre Rio e Niterói quer reduzir o horário de funcionamento, isso já a partir de segunda-feira. O Leonardo Aque traz os detalhes. Léo, boa noite. Qual o motivo, hein?
Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, a empresa diz que o racionamento é por falta de dinheiro para manter as operações e que, se a proposta não for aceita, o serviço pode ser interrompido em definitivo na próxima sexta-feira. Pela proposta enviada ao governo do estado, o intervalo entre as viagens ficaria maior, inclusive nos horários de pico na principal linha que liga as regiões centrais do Rio de Janeiro e de Niterói. A espera poderia chegar a meia hora. Hoje é de 15 minutos. Além disso, a concessionária quer suspender outras 2 linhas auxiliares. Agora, por meio de nota, o governo do estado informou que a grade atual vai ser mantida sem alterações e que firmou um acordo com a concessionária para assegurar a continuidade dos serviços, mas o acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça. Salsi. Obrigada, Léo. A Prefeitura de Belo Horizonte repassou menos da metade do subsídio previsto para as empresas de ônibus em janeiro. A Virgínia Nalum já está aqui com a gente e explica melhor os motivos, né, Virgínia? Boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Segundo a administração municipal, as empresas não cumpriram o número mínimo de viagens. A previsão era que o município repassasse 10 milhões de reais, porém o valor pago foi de 4 milhões e 800 mil reais. Em nota, o Sindicato das Empresas alegou que a diferença no número de viagens se deve a uma greve dos trabalhadores do transporte no dia 16 de janeiro. O sindicato entrou com recurso que ainda não foi analisado pela Prefeitura. O subsídio foi criado para compensar o aumento dos custos do transporte. Em contrapartida, as empresas têm que manter o valor da passagem e melhorar a qualidade do serviço. Salsi. Obrigada pelas explicações, Virgínia. São Paulo começa a aplicar na segunda-feira a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A repórter Carolina Belim está ao vivo conosco. Ela fala para a gente quem já pode receber essa vacina, Carol. Boa noite. Muito boa noite para você, Celso, e para todos que nos acompanham. Olha, por enquanto, a vacina vai estar disponível apenas para grupos prioritários. Idosos acima de 70 anos, pessoas com mais de 12 anos que tenham baixa imunidade, indígenas, assim como residentes ou trabalhadores de casas para abrigo de idosos. Uma informação muito importante é que é preciso ter concluído o esquema básico de imunização contra a Covid ou ter recebido a última dose de reforço há mais de 4 meses. A vacina bivalente ou vacina de segunda geração protege também contra a variante Ômicron. E olha que não é só para São Paulo, não, viu? A inclusão no SUS desse imunizante específico faz parte de uma campanha nacional que vai ainda ser lançada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Carol. O ministro Alexandre de Moraes determinou que sejam canceladas as autorizações de visitas aos presos nos atos de 8 de janeiro. O Matheus Escavazini tem os detalhes, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A informação foi antecipada com exclusividade pela repórter Gabriela Coelho, do portal R7. O ministro deu a ordem à Justiça do Distrito Federal porque entende que somente a Suprema Corte pode autorizar essas visitas. Em documento, o ministro argumenta que as investigações e diligências estão em curso e sob sigilo. Por isso, qualquer pedido envolvendo esses presos deve ser direcionado ao Supremo Tribunal Federal. A decisão de Moraes foi anunciada depois que 2 parlamentares visitaram detentas na penitenciária feminina e solicitaram à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorização para ouvir as presas. E os senadores Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, se reuniram agora à noite com a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Eles pediram celeridade no julgamento das cerca de 1.000 pessoas que continuam presas após os atos de 8 de janeiro e que os presos sejam libertados ou transferidos para o estado de origem. Salsi. Matheus, eu sigo com você aqui no JR 24 Horas porque o ex-ministro da Saúde e general da Reserva, Eduardo Pazuello, disse que informou ao comando militar que participaria de ato político com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Isso mesmo, Salsi. O comandante do Exército, na época, Paulo Sérgio Nogueira, confirmou ter sido avisado e arquivou o caso 6 dias após a apresentação da defesa de Pazuello. Pazuello disse que aceitou o convite de Bolsonaro pela camaradagem entre os dois e que foi surpreendido ao ser chamado para subir em um carro de som e discursar. O general da reserva respondeu a um processo administrativo pela suspeita de ter violado o Código de Conduta das Forças Armadas, que impede a participação de militares em eventos políticos sem autorização. Ele acabou absolvido. O Exército divulgou detalhes do processo contra Pazuello por determinação da Controladoria Geral da União, que derrubou o sigilo de 100 anos que havia sobre a investigação. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. A controladora do Facebook e do Instagram derrubou 2 redes de contas falsas que criavam engajamento para os governos de Cuba e da Bolívia. Segundo a Meta, os perfis eram usados para divulgar propaganda oficial e criticar a oposição ao governo. Em Cuba, a empresa excluiu mais de 400 contas nas redes sociais, enquanto na Bolívia foram mais de 1.600. Algumas páginas chegavam a ter mais de 2 milhões de seguidores. No dia em que a guerra da Ucrânia completou 1 ano, países do Ocidente reforçaram o compromisso de enviar armas ao país para combater a invasão russa. O nosso enviado especial, André Azeredo, está em Kiev, a capital ucraniana, e traz mais informações. Nesta sexta-feira, a Polônia enviou 4 tanques de guerra Leopard para a Ucrânia e anunciou que vai ter mais ajuda em breve. A Alemanha e a Suécia também cederam mais 14 blindados do mesmo modelo ao exército ucraniano. Ao mesmo tempo, o grupo das principais economias do mundo ameaçou adotar medidas contra países que ajudarem a Rússia na guerra. Na presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, líderes das 7 potências mundiais anunciaram uma série de sanções econômicas, militares e financeiras contra o governo russo. A data também foi marcada por diversas homenagens aos mortos aqui em Kiev e em outros países. As cores da bandeira da Ucrânia foram projetadas em monumentos ao redor do mundo. Já na Rússia, 54 pessoas foram detidas em uma manifestação contra o conflito. Mais de 8.000 civis morreram desde o início da guerra no dia 24 de fevereiro de 2022. A ONU, a Organização das Nações Unidas, calcula que mais de 18 milhões de pessoas estejam fora de casa aqui na Ucrânia. Salsi. Obrigada, André. A Ucrânia acusou a Rússia de raptar mais de 16 mil crianças desde a invasão da Crimeia, em 2014. Uma lei foi adotada na região para facilitar a entrega de passaportes russos para órfãos vindos do território ucraniano ocupado, o que facilita a adoção. Segundo a Ucrânia, essa política de deportações acelerou com a invasão da Rússia à Ucrânia. Um relatório americano aponta que ao menos 6 mil crianças foram levadas para território russo desde o começo da guerra. E uma rara tempestade de inverno atingiu o estado americano da Califórnia. O alerta de nevasca, em vigor desde a manhã desta sexta-feira, é o primeiro para a região em mais de 30 anos. Por causa da grande quantidade de neve, algumas das principais rodovias do estado foram fechadas. A tempestade também cancelou cerca de 2.000 voos nos aeroportos americanos e deixou mais de 200 mil casas sem energia elétrica na região. Agora a gente fala de futebol. Neste domingo tem clássico ao vivo aqui na tela da Record TV. Santos e Corinthians se enfrentam na penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. O Peixe é o 3º colocado do Grupo A e precisa da vitória para continuar na briga por uma vaga ali no mata-mata. Nada tem sido fácil para o Santos nesta temporada. O time acabou de eliminar o modesto Ceilândia da Copa do Brasil. Mas o placar ontem foi magro, com um gol de Joaquim em jogada de bola parada. No Paulistão, faltam 2 rodadas da primeira fase. E o Peixe ainda tem 1 ponto a menos que Botafogo e Red Bull Bragantino no Grupo A. Hoje estaria fora da zona de classificação. Por isso, nada de folga. O time ficou no Distrito Federal e lá mesmo começou a preparação para o clássico. Aqui na Vila Belmiro, o Santos pega o Corinthians no domingo, com transmissão ao vivo da Record TV a partir das 15 para as 4 da tarde.
Uma oportunidade para afastar de vez a má fase e manter vivo o sonho de classificação para as quartas de final. Se perder no domingo e Botafogo e Red Bull Bragantino vencerem suas partidas, o Santos estará eliminado. Nós temos uma decisão, mas uma decisão por classificação, coisa que nós já conseguimos na Copa do Brasil. Então, é mudar esse momento também. Só que o Corinthians chega embalado. Na última rodada, fez 3-0 no Mirassol. E nos outros clássicos, venceu o São Paulo e empatou com o atual campeão Palmeiras. A gente vem de uma sequência boa de clássicos, né? A gente não perdeu nenhum e não vamos perder. O fim de semana também será decisivo para a Portuguesa. Uma derrota para o São Bento em casa pode definir o rebaixamento antecipado à segunda divisão. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.